preto, branco, miséria, miséria em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes, riquezas são diferentes. Ninguém Sou? Pá, maravilha. Oh, sala composta. Muito boa noite. Bem-vindos. Quarta edição do Festival Literário da Madeira. Muito obrigado pela vossa presença, em primeiro lugar. Quero só fazer uma pequena introdução, espero bem que seja pequena e vos peço tolerância e misericórdia. E antes, depois de começar a dar a palavra ao amável e com grande gratidão ao Sr. Presidente da Câmara do Funchal, que está aqui presente, para nós é uma honra, finalmente. O tema deste quarto Festival Literário é Cria de ti um país, identidade e cultura. Os psicólogos conhecem bem um teste que se chama Quem és, quem sou eu? Consiste num convite para que o entrevistado redija um breve texto que concentre os principais traços identitários. A identidade, no entanto, podemos dizer que é uma ficção narrativa. Uma urdidura artificial, reside na mente, traduz-se nos fluxos narrativos e é alimentada pela memória, fluida e mutável, através da qual nós procuramos a autorrepresentação, reflexos, jogo de espelhos, binómio, que nós, dos outros animais, pelo menos de vez em quando. Trata-se de uma construção baseada em elementos assaz numerosos e heterogéneos, emoções, imagem, crenças, memória, valores narrativos, argumentos racionais. Esses elementos acumulam-se mediante a experiência. O grande problema que se infiltra na estrutura identitária é o seguinte: como é que se equilibram todos estes elementos heterogéneos contraditórios? Isso é tanto mais importante quanto a identidade. Não obstante a natureza fluida e mutável da mesma, deve resultar de uma construção dotada de estabilidade e coerência. Do sucesso ou insucesso de tal operação deriva um equilíbrio interior nosso, a autonomia moral, a capacidade de interagir da maneira proveitosa e saudável com o próprio ambiente natural e social. Numa palavra, deriva a cultura. Estes são psicólogos. Depois temos os sociólogos que procuram respostas para uma outra pergunta: quem és tu? Esta questão só faz sentido se tu souberes que podes vir a ser qualquer outra coisa diferente de que és agora. Só faz sentido se tiveres uma alternativa e se a opção por essa alternativa estiver ao teu alcance. Só faz sentido se tu puderes fazer qualquer coisa para consolidar e extrair proveito da tua escolha. É precisamente isso que nos acontece, que não acontece aos residentes dos vilageiros mais recônditos, nas comunidades que vivem na floresta, naquela comunidade isolada pelo mar ou por outras barreiras naturais artificiais, porque esses habitantes nunca tiveram oportunidade, mesmo pouco verossímil, de cobiçarem outros lugares. Por vezes, esta possibilidade nem sequer adquire as formas de pensamento, portanto, nada procurar, descobrir ou inventar uma coisa absolutamente nebulosa, porque é impensável com uma outra identidade. Este modo de estar o mundo privava e priva de significado a questão de identidade. Ao contrário, outros modos de vida, errantes, nómadas, os diletantes salteadores de fronteiras líricas, concorrem para a nossa definição de moderno. Portanto, a pertença de uma indivíduo a um único contexto natural e social, imutável, ou pouco permeável das mudanças, faz como que o tema da identidade surge desfeito. Emergindo este paradoxo, a magnitude desta intimidade com o lugar próprio dos homens que não viajam, homem em estado de sítios que nós, modernos, encaramos como portadora de uma forte identidade, não é subscrita pelos próprios. A ideia de identidade em geral é, portanto, da identidade nacional em particular, não é um parto natural da experiência humana, não emerge desta experiência como um fato concreto e indubitável, pelo contrário, é uma ideia introduzida à força, no mundo da vida com gente dentro, dos homens e das mulheres modernos, e que desemboca na ficção,
o grande filósofo italiano contemporâneo, que é o Giorgio Agamben, observou como o Estado-nação fez da ligação telúrica o alicerce primordial da noção da soberania. Mas é aqui que encontramos, subreptícias, a grande fissão seminal. Equivale a dizer que o lugar de nascimento resulta necessariamente em nacionalidade. Isto acontece de uma forma tão opressiva que não pode admitir qualquer variação entre os dois momentos. A ideia de identidade brota dos fios desligados entre os homens e os lugares do esforço que tal ideia identitária, consolidada como um fóssil, fez tudo para colmatar a falha sísmica entre o que deveriam ter sido e o que são, levando a realidade a parâmetros fixados numa ideia que reconstrói a realidade à imagem e à semelhança da ideia. Apesar da pulsão identitária nascer de um atávico desejo de segurança, esse sentimento de segurança é ambíguo. Por mais exaltante que isso possa parecer durante um breve período, por mais chamadas de promessas e vagas premonições de experiências inéditas, esse sentimento de segurança, coisa livre que flutua no interior de um espaço cujos contornos são opacos, transforma-se a longo prazo numa condição de hipersegurança que gera uma ansiedade asfixiante. Por outro lado, uma posição fixa de identidade traz possibilidades limitadas de vida alternativa, não é uma perspectiva muito mais auspiciosa. Na nossa época da modernidade líquida, eu recordo a passagem de Bauman, Presta o Palco no ano passado, em que o herói popular, o indivíduo liberto de flutuação, sem entraves, indivíduo nunca idêntico a si mesmo, estar fixado, identificado, imutável, sem possibilidade de rever coordenadas mentais, resulta sempre muito pouco popular. Agora podemos dizer que a identidade, esta sublime ficção, pode entrar no mundo da vida real só como desenho ainda não realizado, não alcançado, como apelo, como aspiração a outra coisa, um incitamento à ação. O embrionário modelo do Estado moderno em geral e do Estado-nação em particular fez tudo o que era necessário para tornar obrigatória tal ambição no âmbito da soberania territorial. A identidade, nascida da ficção, necessitou de um grande movimento de força e coerção, por um lado, e de um outro movimento de retórica de persuasão totalitária e massiva, por outro, para se robustecer e coagular-se com a realidade factual. Na verdade, na história, neste parto e maturação do Estado moderno e do Estado nacional, estes dois elementos, coercição e persuasão, abundam. Mas, na verdade, vós, poetas, artistas e escritores que sabem que há milénios navegam entre os dois antípodos, de um lado o servo e páginas do poder constituído, do outro lado paladinos de liberdade contra a selva obscura do poder preconstituído. Dizia vós, poetas, artistas e escritores, vocês habitantes e cidadãos do reino do possível, artífices da metáfora e da ambiguidade, indagadores de profissão, mentirosos por predileção, exploradores do mundo imaginário, de súbito, desde Platão, foram considerados perigosos, subversivos e exiliados no mundo da mentira e do engano, com a única possibilidade de se emancipar de tal imoralidade ignomínia, dada da adesão à crítica à verdade do poder. Vocês sempre foram hostilizados, até a inanição presente no conceito de verdade única, e sempre a favor da multiforme beleza da verdade suspeita, das visões alternativas, dos mundos utópicos e distópicos, sempre souberam como o conceito de verdade e de mentira, de real e virtual, na realidade estão ligadas com uma fraternidade insolúvel. A verdade crítica rejeita o mundo como é, das construções dos poderes dos saberes. A mentira, sempre crítica, a metáfora, a grande ficção literária, esta é a mesma que inventa mundos como devem ser. Também esta tem a ambição de negar a realidade com o mesmo radicalismo e domínio a favor de mundos imaginários. Da verdade crítica, como vocês sabem, nasce a filosofia, da mentira crítica nasce a grande literatura e o teatro. O teatro como mundos possíveis, como viagem pela utopia, também aqui representada de todos vocês. No fundo, trabalhar com a matéria-prima da ficção literária significa interrogar-se sobre a única verdade da qual o homem pode dispor com certeza, aquela que ele acredita poder possuir e que, portanto, pode decidir o que ser e o que calar.
O engano linguístico e literário confronta-se por definição com o conceito da verdade e com aquele de liberdade, com o campo do saber e do poder. O problema da literatura como ficção e como mentira não pode ser reduzido a uma mera questão de moralidade, como é habitualmente, e pode ser instrumentalizada porque daí extrai dividendo. Não pode ser reduzida a um valor regulativo da política e do direito. Com a ficção literária, que percorre o fragmentado arquipélago do engano, do mal-entendido, por vezes também da má-fé, da hipocrisia da simulação, vocês, autores, trazem um palco, uma representação teatral, para criar, estas urdiduras imaginárias com tantas linhas feitas de engano e magia, devem ter consciência da vossa mentira com que investem a realidade. Por isso, deslocam-se rumo ao conceito de pluralidade, porque a mentira, per si, recordamos, precisa sempre de ser partilha para se ingrar, precisa de pelo menos dois, eu e o outro, eu e o tu. Aqui floresce o paradoxo da mentira literária, nas representações do mundo em forma contraditória, vertiginosamente ambígua e divergente, na exposição de dilemáticas dualidade, desde o verbo precede sempre todas as verdades fechadas em cápsula de monólogos. Orbitamos sempre em torno da verdade. E com a linguagem da vossa paixão e da ficção literária, que a miúdo muitos de vós, inclusive as autoras, aprenderam a ensinar o mundo real, vós haveis recorrido a um ardil, socorreram-se da metáfora e da linguagem emprenhada da ambiguidade poética, para fornecerem personagens literários com os quais queremos identificar-nos, enquanto os leitores que entronizam e diabolizam as personagens que desfilam nos vossos livros. Com consciência plena ou não, constituíram uma identidade coletiva, pelo menos tentaram, que quis um outro país, que país talvez ainda não exista. Talvez também vocês foram enganados, porque foram contagiados por um sentimento que representa a sombra dos nossos sonhos. Será que é a esperança? Digam-nos nós, renunciaram ao combate? Digam-nos se estão satisfeitos com o que as vossas fábulas contaram sobre vocês mesmos e sobre a comunidade na qual vivem. Sobretudo, digam-nos se tiveram capacidade para navegar, movidos pelo vento certos do verbo que descobre, pela múltipla identidade que o novo mundo globalizado e conectado está a criar. Digam-nos, finalmente, se serão capazes de nos contar também sobre este palco, o outro que vivem em vós e que muitas vezes conseguiram contar brilhantemente nos vossos livros, nos vossos contos. Nós, entretanto, nós e os nossos filhos, eu cito Saramago, sábio é o que se contenta como espetáculo do mundo. Como leitores e espectadores do mundo, continuaremos a escrutiná-lo e a tentar de reconhecê-lo. Se tudo isso acontecer, estaremos mais perto de conquistar o país que todos nós quisemos. Estaremos prontos a zarpar desde Ítaca pelo mundo que vocês nos deram, porque navegar é preciso. Queremos de vós um país. Muito obrigado pela tolerância e misericórdia. E agora passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Dr. Paulo Cafofo. Obrigadíssimo. Boa noite a todos e a todas, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, bem-vindos aqui a esta casa que acolhe o Festival Literário da Madeira. E eu diria que aqui o palco central não podia ser outro, pela história dos 126 anos deste edifício, de edifício que não só paredes, mas é de conteúdo, de iniciativas culturais que se têm realizado e que agora nos associamos com o Festival Literário da Madeira, que tenho a honra de estar aqui presente nesta sessão de abertura e que tenho a honra de a Câmara Municipal do Funchal ser parceira desta iniciativa que já é um marco da nossa cidade e da cultura desta região, e eu diria até do país, e mais do que o país, pelos autores e pela dinâmica que tem sido criada ao longo destas 4 edições. Gostaria de, neste início, nestas primeiras palavras, antes de mais porque teremos com certeza uma conversa bem mais interessante já a seguir, dizer que nesta 4ª edição do Festival Literário da Madeira, porque mais do que sonhar para que a obra nasça, mais do que o talento e força, é preciso amar o que se sonha e se faz, razão pela qual queria, antes de mais, dar os parabéns ao Dr. Francesco Valentini, mentor e promotor deste evento, e também a toda a equipa da Nova Delphi. Conheço-os, sei que são incansáveis. A vossa iniciativa, a dedicação e trabalho, na verdade, o vosso amor que se sente por este projeto,
tornam possível que, ano após ano, o Festival Literário da Madeira se afirme com sucesso e já seja um marco e uma marca da nossa cidade, que queremos continue por muitos e bons anos. A todos os participantes neste 4º Festival Literário da Madeira, queria dar as boas-vindas, fazendo votos que a conhecida hospitalidade com que recebemos os nossos visitantes vos agrade e sejam embaixadores deste nosso bem-receber. O Festival Literário da Madeira enquadra-se na perfeição na atratividade e dinâmica que defendemos para o Funchal, cidade que queremos criativa, inovadora e vibrante. Tenho afirmado que o Funchal, historicamente, como sabem, uma cidade que tem em si um ADN turístico, tem o dever civilizacional de honrar o cosmopolitismo que sempre a distinguiu e que é uma marca que devemos aprofundar e melhorar. E é hoje o que aqui todos nós estamos a fazer. Durante sensivelmente 5 dias, sem esquecer o importante festivalinho, que faz com que este festival não seja apenas uma coisa de adultos. Literatura, livros, autores, ideias, debates estarão na ordem do dia numa interação que certamente dará bons frutos, alargando no tempo e no espaço horizontes, experiências e consciências, fazendo com que sejamos todos nós mais completos. Hoje em dia, ainda que cada vez mais surjam novos autores e novas publicações, e ainda bem que assim o é, a verdade é que, fruto do tempo em que vivemos, de novas tecnologias, em que tudo parece estar ao alcance de um dedo no ecrã de um qualquer computador, muito se fala do fim das livrarias, como nos habituamos a conhecer. Também muito se fala do fim dos livros em papel, mas é inquestionável que uma boa estante de livros continua a formar e a moldar o pensamento humano, a influenciar pessoas, gerações, comunidades, países, civilizações, enfim, toda a humanidade. Os bons livros continuam a ter este grande e mágico poder. Não só são fonte de informação e conhecimento, como também duram muito mais do que o tempo da vida de um homem. Enquanto professor, sempre procurei partilhar com os meus alunos a importância e o prazer que dou a um livro, a uma boa leitura, não só pelas razões acima descritas, mas também porque ler é ainda uma das mais baratas formas de viajar pelo mundo que se pode ter e fazer. Um livro é, sem dúvida, uma viagem feita de vivências e experiências, de saberes e de imaginação, uma comunhão e partilha, uma aventura na memória do que somos enquanto espécie. Hoje, aqui, damos todos, com os livros, mais um passo na nossa viagem pela existência, e é isto que realmente importa e é significativo. Muito obrigado e um bom festival para todos.